Olá, boa tarde. O Bahia Meio Dia está chegando à sua casa com notícias do sul e extremo sul do estado. A hora certa para você, 12 horas e 2 minutos. A gente tem aí imagens ao vivo de Itabuna, 28 graus neste momento na cidade. Tempo bastante instável, pode chover a qualquer hora na cidade hoje. Vamos dar uma olhada em Ilhéus também? Olha só, tempo instável com muitas nuvens, inclusive carregadas aí na terra da Gabriela também, hein, gente? 27 graus neste momento. E nessa edição do Bahia Meio Dia, a gente vai falar sobre a retomada gradual das aulas aqui em Itabuna. Escolas da educação infantil da rede particular já estão autorizadas a recomeçar na próxima semana. Assunto para Franciele Caetano. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Olga. Boa tarde para todos que nos assistem. Isso mesmo, um decreto foi publicado ontem pela Prefeitura de Itabuna, autorizando esse retorno para a próxima segunda-feira, dia 19. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, mais detalhes sobre esse retorno. É com você. Valeu, Fran. E a Prefeitura de Ilhéus também já publicou um decreto autorizando o retorno das aulas semipresenciais em todas as unidades de ensino. A gente vai passar mais detalhes já já. E hoje o Bahia Meio Dia também vai falar de uma doença que pode prejudicar e muito as plantações de cacau. É a monilíase, que ataca diretamente os frutos e pode comprometer até 100% da produção. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou uma nota técnica com alerta de prevenção à doença. O BMD vai mostrar as dificuldades que uma diarista de Ilhéus está enfrentando depois de ser vítima de bala perdida. Ela levou um tiro na coluna e perdeu o movimento das pernas. Está há 9 meses acamada. Saí andando com saúde e quando eu retornei para casa dentro de uma ambulância, é uma coisa assim que dá desespero, né? Que situação! E nesta edição você vai saber como pode ajudar a ONG Bicharada, que faz um trabalho de resgate de cães e gatos aqui em Itabuna. 420 animais estão num espaço alugado e improvisado. E a ONG corre contra o tempo para finalizar a construção da tão sonhada sede própria. Foi muito importante a live. Conseguimos arrecadar material de construção, ração, teve doações em dinheiro através do Pix no dia da live. Mas o nosso projeto ainda precisa de muita ajuda, porque a gente está na fase agora de cobertura e grade de todos os canis e gatinhos. Só o orçamento do material ficou em R$40 mil, fora mão de obra, pintura e os demais serviços que ainda vai precisar ser realizado para poder finalizar. Hoje a gente estima que em média de 100 mil para a gente poder conseguir finalizar a obra. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje do Telejornal, que é líder em audiência na hora do almoço. Informação com credibilidade, educação, saúde, cultura, esporte e serviço. Tudo isso com a participação do povo. Você só encontra aqui no Bahia Meio Dia. Vamos junto até 1h da tarde, hein? A Prefeitura de Itabuna autorizou a retomada das aulas presenciais de forma híbrida nas escolas particulares de educação infantil para a próxima segunda-feira, dia 19 de julho. A decisão foi tomada depois de reuniões. Franciele Caetano, então eles sentaram e conversaram, com os segmentos e aí decidiram essa retomada. Com você. Isso mesmo, Olga. Algumas reuniões vinham acontecendo com representantes da rede particular de ensino, com representantes de pais e também com a secretária de Educação aqui da cidade. E a Prefeitura levou em consideração também as reivindicações dos pais, é claro, mas também a queda do número de casos de Covid aqui na cidade e também o avanço da vacinação. Hoje, mais cedo, eu conversei com a representante da rede escolar da educação infantil, que falou para a gente como eles estão se preparando para esse retorno. Vejam aí. No decreto está claro que é facultativo. É um ponto que é importante estar lembrando, porque as escolas precisam de um tempo, inclusive, para estar se reorganizando, junto à vigilância sanitária. E nós vamos estar aguardando essa visita da vigilância sanitária para que a gente possa estar nos organizando dentro do protocolo que foi colocado pela Secretaria de Educação
para estar recebendo esses pais. Porém, nós temos que lembrar, né, que a escola tem que estar preparada não apenas para receber os alunos, né, presencialmente, mas também as famílias que não vão optar por esse retorno. Então, as escolas precisam saber de que forma, dentro da sua organização, né, saber ouvir a comunidade escolar, saber ouvir essas famílias que não queiram retornar neste momento. Isso mesmo. E uma das informações, né, colocadas aí nesse decreto é que esse retorno é facultativo. As escolas não são obrigadas a retornarem, mas como tem aí uma parte, né, boa parte dessas escolas de pais que reivindicaram, a prefeitura autorizou. Mas para funcionar também, eles colocaram algumas orientações, como o uso de máscaras no interior das salas, tanto para professores, acompanhantes, alunos, e as escolas precisam atender a capacidade que foi determinada, que é de 30% da capacidade total da escola. Lembrando que essa autorização, esse retorno é para o segmento da educação infantil apenas. Ficou tudo certo para que esse retorno aconteça na segunda-feira, no dia 19. Como eu disse, o decreto foi publicado ontem, as escolas estão se preparando, estão se adequando. Como Maria Rita disse, a vigilância sanitária ficou de passar por cada escola, né, para ver se as escolas estão atendendo aí os requisitos, o que a prefeitura pede para esse retorno, para que esse retorno aconteça com segurança, né? O que a gente quer, o que a gente espera, que por mais que haja reivindicações, por mais que haja esse pedido aí de muita gente, as escolas precisam estar adequadas para esse retorno. Olga, é com você. Ô Fran, eu tenho uma pergunta para você com relação a esse retorno, porque a gente conversou com a secretária de Educação e a questão é, a gente volta primeiro com a educação infantil e na rede particular. E aí, já tem uma previsão, já estão sondando uma volta da rede municipal? Como que fica essa situação? Com relação à rede municipal e também a outras séries, né, como Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino médio, a situação ainda está sendo discutida e em breve a gente deve ter mais informações acerca aí, tanto do ensino municipal como essas outras turmas, essas outras séries. Uma informação importante é que esse retorno não é totalmente presencial, não, é de forma híbrida. As escolas vão ter que fazer um revezamento e as aulas deverão acontecer de forma semipresencial e também atendendo aqueles pais que ainda não querem mandar os seus filhos, ou seja, eles vão voltar a funcionar de forma semipresencial, mas também atendendo aos pais que não querem mandar os seus filhos de forma online. Ok, Fran, obrigada pelas informações. A gente conversou, tem debatido esse assunto aí ao longo da semana. As escolas aqui de Itabuna, as municipais, vão passar por adequações, né, justamente para entrar já nesse clima de volta também, de previsão e de análise da volta. Obrigada, Fran, pelas informações. E olha só, em Ilhéus, a Prefeitura publicou ontem à noite o decreto que autoriza o retorno das atividades em todas as unidades de ensino, públicas e privadas, na modalidade semipresencial, condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula. O decreto também define os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. São muitos, mas olha só, vamos dar uma olhadinha comigo em alguns aqui. Espaços físicos e estações de trabalho, por exemplo, tem um professor trabalhando numa mesa, aí tem o outro do lado, tem que ter uma barreira nesse meio aí para poder cumprir esse distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Ah, não tem condições de colocar a questão da barreira? Tem que usar, gente, o Face Shield, viu? Para poder proteger esses profissionais. A gente tem também a chegada à escola, tem que ter aferição da temperatura do aluno, do professor, né, do funcionário de um modo geral dessa escola. Tem que ter demarcado no chão as posições de filas e assentos, sempre distanciamento, hein? Sempre respeitando isso daí. Ah, e se a unidade tiver elevador, por exemplo, somente
30% aí da capacidade. As pessoas entrando nesse elevador, somente 30%. Então é isso. Tem que ter o uso da máscara facial, que é obrigatório para todo mundo, e inclusive escolas devem oferecer ao seu trabalhador o equipamento de proteção individual, então máscara para todo mundo. Então, uma série de ações que devem ser cumpridas aí, porque essa volta ela tem que ser segura. E olha só, as escolas estão autorizadas a funcionar na modalidade semipresencial a partir da data de publicação do decreto. Portanto, cada uma estabelece sua data de retorno, cumprindo essas exigências. Mas a Secretaria de Educação de Ilhéus emitiu um comunicado oficial esclarecendo que as escolas públicas só devem retornar em meados de agosto, depois da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da educação. Os profissionais já tomaram a primeira dose e aí devem esperar chegar na data certinha para concluir esse processo de imunização para ter o retorno às salas de aulas aí no município, nas escolas municipais de Ilhéus. E o governador Rui Costa garantiu o retorno das aulas na rede estadual para o dia 26 deste mês em todo o estado. Vamos ver. Graças a Deus, bastante substantiva e permanente dos indicadores. Entre eles, a taxa de ocupação, que ontem estava com 62% na Bahia e em Salvador já está com 49%, estava no dia de ontem, hoje deve estar um pouco mais baixo. O número também de casos ativos reduzindo. Então, esses números nos dão absoluta confiança de retornar às aulas ainda no modelo semipresencial. O que significa isso? Metade dos alunos na sala, ou seja, no máximo 20 alunos, e, portanto, em dias alternados. Metade da turma vai à escola segunda, quarta e sexta, e a outra metade na terça, quinta e sábado. Com isso, nós podemos recuperar o tempo perdido e dar uma oportunidade para milhares de jovens que estão hoje desiludidos ou, eventualmente, nas periferias das cidades, vulneráveis ou, eventualmente, correndo o risco de desistir da escola, porque um jovem que tinha 16 anos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, hoje está com 18 anos. E todas as atividades, praticamente, voltaram ao normal. Então, a educação é prioridade. O retorno vale para o estado inteiro. A rede estadual, nós estamos presentes em 417 municípios, não poderíamos estar voltando por região, por cidade, que iria desorganizar completamente todo o calendário escolar. Por isso, nós consideramos a média do estado. Além disso, a taxa de positividade, inclusive dos exames do LACEN, tem caído de forma consistente. Então, ou seja, de todos os exames que chegam para ser realizados no LACEN, cada semana cai o número de positivos. Isso é um sinal muito claro de que a doença está regredindo. O número de pessoas nas unidades, nos gripários, nas UPAs, tem diminuído também. Então, um conjunto de indicadores sinaliza que a doença, mesmo que lentamente, por conta da vacinação, está reduzindo e os números nos dão segurança de retorno. O protocolo, como eu disse, é metade dos alunos numa sala e, portanto, haverá uma carteira de distância dentro da sala de um aluno para o outro. Todas as escolas foram feito investimento na colocação de pias adicionais nos pátios, nas entradas. Todas foram instaladas álcool gel disponíveis para os alunos. Será absolutamente obrigatório o uso de máscara na escola, em qualquer ambiente. Não poderá permanecer na escola o aluno que não estiver com máscara. Determinamos que todas as janelas, portas fiquem abertas, mesmo nas escolas que já possuem ar-condicionado, nós suspendemos o uso do ar, instalamos ventiladores nas salas, nas escolas, para garantir a ventilação induzida, além da ventilação natural. Quase totalidade dos nossos professores já foram vacinados, pois a grande maioria possui acima de 40 anos de idade. Eu diria que quase a totalidade, e posso garantir que a esmagadora maioria dos professores estão sensíveis, estão conscientes desse momento e da vulnerabilidade da nossa juventude, das nossas crianças, e tenho absoluta certeza que todos retornarão no dia 26.
O Sindicato dos Professores da Rede Pública da Bahia diz que os profissionais não vão retornar à sala de aula sem completarem a imunização. Para minha surpresa, de forma unilateral, é comunicado que nós vamos ter que dar aula dia 29, mas não vai acontecer porque nós temos uma decisão da categoria de só voltarmos com aulas presenciais depois de estarmos imunizados, primeira e segunda dose. E isso vai concluir esse processo no mais tardar na primeira quinzena de agosto. Essa posição também foi confirmada pela APLB regional. O governador Rui Costa ressaltou que os professores que não forem trabalhar podem ser punidos, tendo os pontos cortados. Professores da rede municipal de ensino de vários municípios da região vão poder participar de palestras e cursos de graça com temas relacionados aos direitos humanos e exercício da cidadania. O projeto é uma parceria da AMURC, Associação dos Municípios da Região Cacaueira, com o programa de pós-graduação em Direito UFBA nas escolas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o professor da UFBA, Fábio Santos. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. É uma capacitação necessária aos professores, ainda mais diante de um cenário como esse que a gente está vivendo, né? De perdas de direitos, enfim. Bom, quero primeiro desejar boa tarde a você, Olga, e a todos que nos assistem, aí acompanhando a preocupação dos gestores, tanto o gestor estadual como os gestores municipais, imagino, sobre as regras de vigilância sanitária para o retorno híbrido às salas de aula. O nosso projeto, PPGD UFBA nas escolas, nós queremos levar temas relacionados principalmente ao currículo Bahia, para dinamizar na modalidade remota, já que o retorno é híbrido, e dialogar com professores, gestores educacionais e também os nossos alunos. Quero tranquilizar também aos professores, eu também sou professor, não é mais um encargo para o professor, não é mais um trabalho, não é mais uma atividade, e a gente sabe que como os professores, eu também vivo essa realidade, tivemos com a pandemia de tantos trabalhos que tivemos que nos reinventar. Então, a proposta foi bem acolhida pelos prefeitos e secretários municipais de educação da AMURC, da Associação dos Municípios da Região Cacaueira, para, junto com nossos pesquisadores, discentes, docentes, mestrandos, doutorandos, pesquisadores da área do direito e da educação, poderem levar temas transversais para a aprendizagem de toda a comunidade escolar. Isso é de maneira voluntária e a gente conta com a participação de todos. Já que o senhor falou aí da questão dos temas, dá uma amostra para a gente. O que a gente vai poder ter com relação aos pontos que serão tratados no projeto? Olha, perfeitamente. Eu sou apaixonado pela pesquisa do direito e da educação. Alguns me conhecem, sempre falam direito e educação por amor e vocação. Então, nós, prioritariamente, estabelecemos os temas que o Currículo Bahia nos dá. Por exemplo, questões de gênero, violência doméstica. Sabemos, é a pauta da semana, a última violência doméstica com a personalidade já destacada. Mas nós queremos abordar violência doméstica, violência de gênero, que abre uma coisa genérica, direitos humanos e minorias invisibilizadas pelo governo, a questão da transgenia, a questão também de toda uma proteção, ainda a questão do negro. Também nós temos a educação financeira, que é um tema pouco discutido e que precisa ser revelado num guarda-chuva maior de educação para a cidadania, educação em direitos humanos. Edgar Morin, Olga, nosso maior educador vivo, comemorou 100 anos, professor catedrático da Sorbonne, na França. Então, nós precisamos entender a educação como um processo de sair da mesmice, levar uma novidade. Eu entendo as preocupações sanitárias, mas eu estou pensando, junto com você, junto com a comunidade, com a UFBA e com demais instituições, a AMURC, pensar na qualidade de ensino e de novos temas para ressignificar um processo de educação como desenvolvimento para a nossa região. E encerrando, professor Fábio, com relação a essa questão do acesso desses educadores, né? Vou querer saber esse ponto, até porque esse projeto já é para o segundo semestre, inclusive já teve reunião na AMURC, né? Então, como vai ser esse acesso do professor, do educador? Exatamente, o projeto já saiu do papel.
Realmente nós já executamos, fizemos reuniões preparatórias, municípios já estão articulados, nós iremos iniciar dentro de uma programação com os gestores municipais, os temas também que eles desejam. Por exemplo, de repente algum município queira falar de drogas, então nós entraremos na plataforma que cada município utiliza. Inicialmente entraremos na modalidade remota, no ensino híbrido. Lógico que eu teria o maior prazer de estar presencialmente, não somente eu, como todos os pesquisadores do projeto, para estar fisicamente, presencialmente, imunizado, com vacina e distanciamento e com máscara, em cada município, debatendo PPGD UFBA nas escolas, educação para a cidadania. Obrigada pela contribuição, por sua entrevista, professor Fábio, até porque o senhor daqui da região, né, vai vir fazer um belo trabalho por aqui. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. E olha só, o Bahia Meio-Dia faz uma pausazinha e na volta a gente vai falar sobre a ocupação dos leitos de UTI na região, também sobre a vacinação hoje em Itabuna. E ainda as dificuldades enfrentadas por uma diarista que foi vítima de bala perdida em Ilhéus. O intervalo passa bem rapidinho, não saia daí não. Até já! Você que está acompanhando o nosso telejornal desde o começo, a gente está falando dessa retomada da educação e tudo isso está sendo pensado em cima, gente, da questão dos leitos, isso mesmo, da ocupação dos leitos de UTI e clínicos em todo o estado. Vamos dar uma olhada agora na situação aqui na nossa região, em algumas cidades. Os dados são da Secretaria da Saúde do estado. Acompanhe aqui comigo. Olha só, dos 49 leitos de UTI, 34 estão ocupados, 69% é a porcentagem aqui dos leitos de UTI em Itabuna. E 57 dos leitos clínicos, hein? Em Ilhéus, a situação é um pouco parecida, 64%. Dos 81 leitos de UTI, 52 estão ocupados. Dos 70 leitos clínicos, 21 estão ocupados. A gente percebe aí uma queda bem significativa na ocupação dos leitos clínicos em Ilhéus, 30% de ocupação. Aí, no extremo sul, é que tem uma situação um pouco mais complicada. Olha só, Eunápolis, dos 20 leitos de UTI disponíveis, de leitos que existem, na verdade, 18 estão ocupados. A gente tem uma taxa enorme aí de 90% da taxa de ocupação de leitos de UTI. Já os leitos clínicos, mais baixos, 65%. Dos 20 leitos clínicos, 13 estão ocupados. Aí, Porto Seguro já não tem leito clínico. A gente só tem aí 20 leitos de UTI, dos 18 estão ocupados, uma taxa alta também de 90%. De acordo com a CESAB. E aí, Teixeira de Freitas, dos 15 leitos de UTI, 12 estão ocupados, 80% é a taxa de ocupação no município de Teixeira de Freitas. Dos 10 leitos clínicos, 5 estão ocupados, 50%. Então, a gente tem que observar essa questão aí também no extremo sul, que é diferente, né? A gente traz uma realidade diferente aí do sul do estado. Bom, e hoje a Bahia tem menos de 1.000 pessoas internadas em UTIs por causa da Covid. Isso, de modo geral, está sendo bem visto, né? Em Salvador, 2 hospitais que atendem pacientes com Covid já não têm nenhum paciente internado com a forma mais grave em unidades de tratamento intensivo. Em Salvador, 2 hospitais, entre eles o Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, não tem nenhum paciente de Covid internado na UTI. A Bahia tem hoje menos de 1.000 pacientes em unidades de terapia intensiva por causa da doença. Desde março, o estado não registrava um número abaixo dessa marca. A Secretaria Estadual de Saúde diz que é resultado da vacinação e das medidas de restrição, mas que, apesar da queda, o número de internações ainda preocupa. E ainda é superior ao que tínhamos no começo do ano e muito superior ao que tínhamos em setembro do ano passado. Com a queda na procura, a Prefeitura de Salvador começou a desativar os gripários, que são unidades especiais criadas durante a pandemia para pacientes com sintomas de Covid. Dos 6 gripários, 2 já deixaram de atender. Mas, por enquanto, não serão desmontados. Nos momentos mais críticos da pandemia, esse gripário chegou a fazer 200 atendimentos por dia entre casos leves e graves. Dezenas de pessoas eram encaminhadas daqui diariamente para hospitais especializados. Agora, felizmente,
Essa estrutura com 15 leitos não está sendo mais necessária. Em Salvador, a taxa de ocupação de leitos adultos de UTI para Covid é de 49%. Aqui em Itabuna, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, existem 3 gripários que ficam nos bairros São Caetano, Parque Boa Vista e no centro da cidade. Todos estão funcionando normalmente. A vacinação contra a Covid-19 aqui em Itabuna, a gente vai chamar novamente a repórter Franciele Caetano para saber como é que está a aplicação da primeira e segunda doses hoje aqui na cidade. Me conte aí, Fran, você de novo. Oi, Olga, agora eu estou aqui na unidade de saúde José Maria de Magalhães Neto para a gente falar com a coordenadora da rede de frio, porque de hoje para amanhã a vacinação da primeira dose deve ser suspensa aqui na cidade. Para entender melhor e sabermos aí o motivo, vamos falar com Camila. Camila, fala para a gente o porquê, né, que essa vacinação vai ser suspensa de hoje para amanhã aqui em Itabuna. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que a gente vai suspender temporariamente pelo fato de que essa semana o Estado repassou uma quantidade de doses pequena, como foi informado através dos meios de comunicação, a quantidade de doses que a gente havia recebido para a execução da semana. Então, as poucas unidades que ainda têm saldo, hoje aplicarão ainda a vacina de primeira dose contra o Covid para indivíduos maiores de 36 anos. Segue normalmente a vacinação para a segunda dose para os indivíduos que estão programados para receber durante essa semana, sem maiores problemas. Desde segunda-feira a gente também executa a vacinação para a vacinação de segunda dose. E uma informação importante que você chegou a dizer que algumas pessoas estão procurando as unidades para saber sobre uma possível antecipação. Vale deixar claro que na cidade não está acontecendo antecipação da segunda dose. Perfeito. De acordo com a orientação do Ministério, foram algumas decisões individuais de estados, mas a Bahia não entrou ainda nesse rol de antecipação das doses. Está se conversando essa possibilidade, mas não foi decretado nenhum tipo de decisão. Então, as pessoas que irão fazer uso dessa segunda dose nessa semana são as pessoas que fizeram uso da primeira dose entre o período de 16 a 23 de abril. Retornarão essa semana para fazer sua segunda dose nas unidades sem maiores problemas, sem nenhuma intercorrência. Só voltando ainda à questão da primeira dose, Camila, reforça para a gente a faixa etária e lembrando também para aquelas pessoas que chegarem por algum motivo nos postos de saúde, não encontrarem mais senha, saber que na próxima semana que vem pode voltar ao normal, a partir dessa idade. Perfeito. A gente ressalta e reforça a informação. A interrupção não é por culpa do município de Itabuna, e sim pela quantidade suficiente de doses que nós recebemos do Ministério. Então, essa semana, estamos concluindo a vacinação para a primeira dose até hoje nas unidades que ainda constam. Então, os indivíduos que estão na faixa etária dos 36 anos, que forem às unidades e não encontrarem dose, é decorrente justamente da quantidade suficiente que o Ministério encaminhou para o município. Isso não quer dizer que você não vai receber sua dose. No início da próxima semana, a gente tem a perspectiva de retomar a vacinação de acordo com o recebimento de um novo lote. E esse recebimento também não tem previsão? A gente não tem previsão ainda. Geralmente, quando a gente recebe as vacinas, a gente recebe nos finais de semana, quando a gente se organiza para executar a distribuição no início da semana subsequente e divulgar também quais são as idades que vão ser contempladas. Uhum. E com relação à segunda dose, é apenas para quem vai tomar a Oxford? Isso, que está no período de fazer uso da Oxford. Sim. Se existir algum indivíduo que esteja ainda em atraso da segunda dose da Coronavac, procurar a rede de frio para que a gente possa viabilizar a administração dessa segunda dose. Mas essa semana, o período de realização de segunda dose é somente para os indivíduos que fizeram uso da vacina Oxford, como eu volto a dizer, nos dias entre 16 a 23 de abril. Então, esses indivíduos vão ser acolhidos nas unidades, as quais fizeram sua primeira dose, para receber a sua segunda dose. Reforça para o pessoal de casa o horário do funcionamento das unidades e a documentação necessária. Pronto, perfeito. Então, assim, a vacinação do Covid continua sendo executada nas unidades no período vespertino, das 13 às 16 horas. É claro que esse horário difere de um bairro para o outro, a depender da condição social. As pessoas precisam levar o quê? RG, cartão do SUS ou CPF, comprovante de moradia
e o cartão de vacina onde conste o registro da primeira dose da sua vacina, é claro. Certinho, Camila, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e só reforçando que o município de Itabuna deve vacinar apenas de hoje, no máximo amanhã, para a primeira dose, aquelas unidades de saúde que ainda restam as doses para esse grupo de 36 anos acima. Mas ao longo da semana a aplicação para a segunda dose vai ser mantida normalmente. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fran. Então, a partir do recebimento, né, que geralmente chega no final de semana, aí que um cronograma vai ser montado para aplicação da primeira dose. Brigadão. E em Ilhéus, a primeira dose da vacina está sendo oferecida para pessoas com 37 anos ou mais nos pontos fixos da Cruzada do Bem pelo Bem e no Salão da Igreja São João Batista, no Pontal. E nos pontos de drive-thru instalados na Avenida Soares Lopes, ali pertinho do Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal, de 1 até às 5 da tarde. E a imunização da Covid-19 foi ampliada para pessoas a partir de 36 anos em Teixeira de Freitas. Bom avançar, né? Para agilizar a vacinação no município, a primeira dose hoje foi aplicada nas escolas. Essa plaquinha na mão de Dinei tem um significado e tanto. Ele encarou o medo de agulha para tomar a vacina contra a Covid-19. Venceu esse medo por quê? Pela vida, né? E pela cidadania, né? Primeiro, ansiedade, medo, e agora, alegria. Para quem tem medo, qual é a mensagem? É vacinar. Vacinar para dar certo. O exemplo de coragem foi hoje pela manhã na Escola Municipal Manuel Cardoso Neto, no centro de Teixeira de Freitas. Uma das 5 escolas definidas como ponto de vacinação para a imunização de primeira dose. É um mecanismo, uma estratégia para a gente alcançar uma quantidade maior de pessoas de uma forma mais ágil para a vacinação contra a Covid. A estratégia foi definida em dividir, né, o nosso território em 5 regiões na área urbana, 5 regiões de saúde que temos já definidas pela Atenção Básica de Saúde de Teixeira de Freitas, e escolhemos escolas centrais nessas regiões para alcançar a população dos bairros próximos a essas escolas e conseguirmos dessa forma oferecer mais acesso de vacina às pessoas, não contando somente com o drive-thru. Foram distribuídas 200 senhas por escolas. Eliane chegou ontem à tarde para garantir o lugar dela. E quando você chegou já tinha muita gente? Já tinha pessoal na frente, sim. Aí passou a noite inteira aí na fila. É, sim. Mas é um sacrifício que vale a pena. É, com certeza. A vacinação foi ampliada hoje para pessoas com mais de 36 anos. Lívia estava ansiosa para chegar a vez dela. Todo dia eu ia no postinho saber, direto. Aí não tinha chegado minha idade, aí eu fui esperar. E quando chegou, você não perdeu tempo, né? Perdi tempo, não. Estava ansiosa? Estava ansiosa para tomar logo. E agora que você já recebeu a sua primeira dose, como é que você está se sentindo? Estou sentindo melhor agora, né? Faça um reforço, né, da importância das pessoas vacinarem, retornarem para fazer a vacina de segunda dose, porque não significa que com uma dose você já esteja imunizado. Com uma dose nós consideramos tecnicamente que você está vacinado. Com 2 doses que a gente pode considerar que ocorreu a imunização contra a Covid-19. Bom demais, né? Quando essa aplicação ela é retomada e avança também. E segundo a Vigilância em Saúde de Teixeira de Freitas, amanhã a imunização vai ser para pessoas a partir de 35 anos. Esse público vai poder se vacinar num drive-thru na Universidade Federal do Sul da Bahia, das 8 da manhã às 2 da tarde. Também vai ter vacinação para lactantes a partir de 18 anos. A imunização vai ser no posto do bairro São Lourenço, 4, das 7h30 às 10h30 da manhã, cedinho, viu, gente? Então tem que ficar atento a esse horário. Agora, olha só essa situação. Não dá nem para imaginar direito. Ficar 9 meses numa cama, dependendo da ajuda de todo mundo, porque não consegue fazer absolutamente nada. É assim que tem sido a vida da diarista Patrícia, desde que ela foi atingida por uma bala perdida em Ilhéus. Uma mulher ativa, que está sem poder trabalhar. Aí ela conta com doações e da boa vontade também dos amigos, né? O pessoal que está ajudando. Além da luta para conseguir se recuperar, né? Recuperar os movimentos da perna, ela tenta conseguir um benefício do INSS.
Patrícia, há 9 meses, vive acamada. A diarista, de 31 anos, perdeu o movimento das pernas após ser vítima de uma bala perdida, bem no centro de Ilhéus. O caso foi no dia 6 de outubro do ano passado, no calçadão Marquês de Paranaguá. Em meio a uma grande movimentação no local, foram disparados vários tiros. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Patrícia estava na fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial. Ela lembra os detalhes de como tudo aconteceu. Eu estava aguardando na fila. Se eu não me engano, tinha umas 6 para 7 pessoas na minha fila. Já estava bem próximo à porta quando ocorreu a zoada. Então, eu lembro que quando eu olhei, teve o primeiro disparo, a zoada. Só que aí a gente não identificou, né? Não imaginava que ia ser um tiroteio em pleno centro da cidade. Quando eu olhei para trás, aí já vinha aquela multidão toda. Eu continuei, fiquei parada. Lembro que eu coloquei a mão na cabeça e olhei novamente. Aí depois veio o segundo disparo. Foi que aí começaram a gritar, é tiro. As pessoas começaram a gritar. Aí eu corri. Agora, eu acho que eu fui atingida quando eu estava correndo. Porque quando eu cheguei na porta da loja, que eu ia para entrar, eu já não estava conseguindo dar o passo. Aí foi que eu percebi que eu fui atingida. E a bala atingiu em que local em você, Patrícia? Atingiu a coluna. Saí andando com saúde. E quando eu retornei para casa dentro de uma ambulância, é uma coisa assim que dá desespero, né? Patrícia fica sempre na cama, porque ainda não consegue se sentar. Como mora sozinha, a ajuda vem de vizinhos e amigos. Uma luta diária e, graças a Deus, Deus colocou anjos na minha vida, que me ajuda bastante. Tenho recebido muitas doações. 3 famílias me acolheram como família, como filha. E eu considero como minha mãe, né? Como uma família também. Rogério é um dos amigos que vem ajudando Patrícia. A gente começou a ter essa batalha, correr atrás, né, em busca de ajuda para a Patrícia. Até então, ela não recebe o benefício do INSS ainda, né? Já foi agendado uma avaliação social para ela e, consequentemente, depois uma avaliação para a perícia médica. Até mesmo pelo fato da mãe dela morar na cidade de Itabuna e foi também acometida de um derrame, a mãe dela, e a família não tem condições, ela não tem parente por aqui, não tem ninguém. Então a gente resolveu ir para redes sociais, pedir ajuda às pessoas, né? E graças a Deus as pessoas têm assim nos ajudado. A expectativa de Patrícia é de recuperar os movimentos e voltar a ter uma vida normal. Para isso, ela busca uma vaga na rede Sara de hospitais de reabilitação, que fica em Salvador. Apesar de tudo, eu não deixo a tristeza me abater. Tenho muita fé em Deus, que isso é uma fase que a gente passa na vida, né? Essa onda que veio. Eu tenho muita fé que logo, logo eu vou sair dessa em nome de Jesus. E tenho esperança de voltar a andar, voltar a ter minha vida normal, trabalhar, fazer minhas coisas. Com fé em Deus, que assim seja, viu, Patrícia? E a avaliação social de Patrícia no INSS estava agendada para o dia 24 de julho, mas foi antecipada para ontem. Notícia boa, não é? E uma equipe do INSS foi até a casa dela para fazer essa avaliação. Agora a Patrícia aguarda o agendamento da perícia médica. A gente torce que isso seja logo e vai ficar de olho para não demorar muito. Se demorar, Patrícia, pode crer que a gente vai estar junto aí cobrando das autoridades. No próximo bloco, as medidas preventivas para que a monilíase, a doença que ataca a lavoura cacaueira, não chegue à nossa região. Um foco foi registrado no estado do Acre. E ainda a ONG Bicharada de Itabuna está precisando de ajuda, gente, para construir um abrigo próprio e oferecer mais qualidade de vida aos cães e gatos resgatados. Eu volto já já. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou uma nota técnica com um alerta para a prevenção da monilíase, uma doença que ataca e causa perdas na produção de cacau.
O foco da doença foi registrado este mês no Acre e por isso, gente, essa preocupação. Isabela Freitas conversa ao vivo com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Isabela. Preocupação grande, a gente aqui no sul do estado tá cansado de sofrer com praga em cacaueiro, né? Pois é, Olga, muito boa tarde para você, boa tarde a todos, e principalmente nesse momento, né, em que a produção cacaueira, a produção de chocolate, está atingindo marcas importantíssimas. Então, por isso que preocupa aí o governo do estado. Essa nota técnica foi emitida, fazendo esse alerta, alertando a questão da presença da monilise no país e na tentativa de evitar aí que essa doença que afeta principalmente o cacaueiro e também o fruto do cupuaçu, que ela possa entrar aqui no nosso estado. Só para o pessoal de casa entender melhor o que seria a monilise, é uma doença que afeta principalmente o cacaueiro, é uma espécie de fungo. Esse fungo aí, ele se desenvolve muito rápido, se alastra muito rápido e pode causar 100% da perda da produção. Então, é algo bastante preocupante, considerado aí uma doença bem pior mesmo, até que a vassoura de bruxa, que aqui a região do sul do estado enfrentou, ainda supera essas consequências da vassoura de bruxa. Sobre essa norma técnica e os cuidados que o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, está aí tentando já manter medidas de prevenção para evitar que essa doença chegue até a nossa produção cacaueira e também de cupuaçu, a gente conversou com o secretário de Agricultura do estado, o João Carlos Oliveira da Silva. Vamos ver só o que ele falou sobre essas medidas de prevenção. É uma doença extremamente grave, sobretudo causando danos econômicos consideráveis, porque ela ataca diretamente no fruto. E nós, da Secretaria da Agricultura, promovemos uma reunião com a participação de vários parceiros, exemplo da CEPLAC, da AMURC, do Ministério da Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, buscando ações proativas para evitar que essa doença chegue aos cacauais da Bahia, principalmente nesse momento onde a cacaucultura tem tomado uma ênfase muito grande, sobretudo com o aumento de produção e produtividade. Portanto, o Estado, com seu papel catalisador, está buscando aglutinar parceiros para evitar que essa doença tão perigosa chegue às nossas roças de cacau do sul da Bahia. Ô, secretário, quando o senhor fala na questão de ações proativas, o que já tem se pensado em relação de medidas de prevenção para evitar que ela chegue até aqui a região? Olha, nós estamos emitindo uma instrução normativa proibindo a entrada de qualquer, vamos dizer assim, material botânico da região do Acre, do estado do Acre, na Bahia. Estamos intensificando a fiscalização nas rodovias que dá acesso ao estado, principalmente da região norte, dos aeroportos, né? Estamos também já preparando uma capacitação para os técnicos, por exemplo, estão direto e indiretamente ligados à cacaucultura, buscar também a capacitação de profissionais nos municípios da região cacaueira. Portanto, nesse momento, queremos a contribuição e a participação efetiva de todos, dos técnicos, dos produtores, da indústria, de todos os segmentos envolvidos na cadeia produtiva do cacau. Exatamente, é isso. Todos os envolvidos nesse setor da cadeia produtiva precisam estar juntos,
tendo todos os cuidados necessários e observando todos os sinais dentro da produção. Esse primeiro foco aí da monilise aqui no Brasil aconteceu numa região de pomar, em um quintal. Mesmo assim, a pessoa notificou aos órgãos competentes, que identificou a presença aí dessa doença, e a preocupação é que ela se espalhe aí por outros estados, como é o caso aqui da Bahia, grande produtor de cacau, e também que vem se destacando na produção de cupuaçu. Por isso que o estado da Bahia se mantém em alerta com essas medidas aí de prevenção. Uma grande preocupação são as perdas econômicas, já que a praga afeta principalmente o fruto, tendo perda aí de 100% aí dessa produção. Entre as medidas de prevenção, a gente vai só reforçar que a intensificação da fiscalização no trânsito de cacau e cupuaçu, mudas e sementes só poderão entrar no estado com nota fiscal, uma maior fiscalização também do trânsito através do transporte pelos correios, e também essa importante aí capacitação técnica de medidas de biossegurança e também para a coleta dessas amostras. Então, os produtores precisam estar alertas aí nessas condições do fruto, caso apareça aí alguma mancha branca, tipo um fungo, para que chame aí os responsáveis para identificar, viu, Olga? Isso aí, Isabela, e você tocou num ponto, né, que o produtor, ele identificou aquela doença e já sinalizou. E aí, gente, eu destaco a importância, sabe do quê? Dos seminários, dos simpósios que foram realizados já pela CEPLAC, pela UESC a respeito da questão da monilise. Então, não é uma doença desconhecida, a gente tem a chance de identificar e de fazer essa contenção. Isso é muito importante para que a gente consiga mesmo ter a notícia de uma possível, né? A gente tem essa indicação lá no Acre, mas a gente tem como se preservar, se defender também. Obrigada pelas suas informações, viu, Isabela? Mudando agora de assunto, gente, uma audiência de custódia deve ser realizada hoje às 14h para decidir a situação de Ubiratã dos Santos. Ele é acusado de perseguir, agredir verbalmente e fazer ameaças a Esther Vasconcelos, uma jovem aqui de Itabuna. Ele foi preso depois de descumprir uma medida protetiva que determinava que ele mantivesse pelo menos 100 metros de distância da vítima. Até essa audiência acontecer, ele está à disposição da Justiça. A delegada da Delegacia da Mulher falou sobre o caso com a nossa equipe. Vamos ver. Eu não decretei a fiança para que ele pudesse responder em razão do perigo que está correndo a vítima, que ficou bastante assustada com a aproximação dele, a importunação. E segundo mesmo declarou aqui, ela está como prisioneira. Ela só sai ou acompanhada da mãe ou acompanhada do marido. Mas devido ao estado que ele demonstrava, aparentemente um surto, e para a segurança da vítima, eu estou aguardando a decisão judicial. Certamente a Justiça também vai nos ouvir para que ele tenha um acompanhamento psicológico. Ele precisa de um tratamento, talvez uma internação. Ele teve toda a atenção, todo o cuidado, toda a urbanidade aqui nesta delegacia, inclusive com acompanhamento de uma psicóloga e psicanalista. O assunto agora é solidariedade. A ONG Bicharada, que faz um trabalho bem bacana de resgate de cães e gatos aqui em Itabuna, está tentando, gente, construir um abrigo próprio, mas para isso precisa de toda a ajuda da comunidade. A ONG Bicharada abriga 420 cães e gatos em um espaço alugado e improvisado. Muitos dos animais que estão aqui vieram do antigo lixão de Itabuna. Outros foram vítimas de maus tratos. Primeiro eles encontram o amparo, que é o principal, né? A maioria deles chegam no abrigo extremamente assustados, medrosos, com muitos traumas. Então, primeiro a gente tenta ganhar confiança desses animais, fazer com que eles se sintam acolhidos, para que eles possam ser tratados. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que tratar a dor emocional desses animais, né? Que sofrem o abandono, o desprezo nas ruas. E a partir disso é que a gente vai oferecer o básico, que é o tratamento físico, né? A recuperação desses animais e buscar depois famílias que possam acolher eles e dar uma segunda oportunidade. Os animais resgatados aguardam por um novo lar. A cadelinha russa já está idosa e veio para o abrigo há um ano.
Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de ter sido atirada nas águas do rio Cachoeira. Essa aqui é a Kiki, uma cadela da raça Bull Terrier que inspira cuidados especiais, não só pelo temperamento, mas também porque está surda. Ela sofria maus tratos do antigo dono. Para manter todos os animais, a ONG gasta em média R$30 mil por mês, valor alto para os voluntários, o que vem dificultando a construção da sede. Por isso, campanhas e eventos vêm sendo realizados. No último fim de semana, foi realizada uma live solidária com a participação de diversos artistas regionais. Pra quem era esquilinha, o lance de fim de semana, porque na minha cama tu tá falando que me ama. Além disso, uma empresária do ramo gastronômico fez a doação de parte da venda de acarajés para a construção da nova sede da ONG Bicharada. Então, muitos de nossos clientes aderiram, muitas pessoas compraram a fim de contribuir mesmo com a ONG. Então, foi muito bacana, assim, para a gente é muito importante. Nós estamos super ligados com movimentos sociais e fazemos votos para que muitas pessoas possam contribuir ainda mais, para que eles possam concluir as obras em breve. A sede começou a ser construída em um terreno doado. O espaço é suficiente para reunir os animais que já estão sob os cuidados da ONG. Mas o valor arrecadado até agora não é suficiente para concluir as obras. Foi muito importante a live. Conseguimos arrecadar material de construção, ração, teve doações em dinheiro através do Pix no dia da live. Mas o nosso projeto ainda precisa de muita ajuda, porque a gente está na fase agora de cobertura e grade de todos os canis e gatios. Só o orçamento do material ficou em R$40 mil, fora mão de obra, pintura e os demais serviços que ainda vai precisar ser realizado para poder finalizar. Hoje a gente estima que em média de 100 mil para a gente poder conseguir finalizar a obra. Por isso, a ONG criou uma plaquinha virtual que está disponível nas redes sociais da ONG Bicharada. E a forma que a pessoa achar melhor, né? Toda doação é bem-vinda. Às vezes a pessoa não tem o cartão de crédito, ou não pode doar financeiramente, mas pode deixar em qualquer loja, pet shop ou loja de material de construção. Só informar para a gente onde está a doação que a gente vai buscar, sim. São 13 voluntários para cuidar de mais de 400 animais, né, que estão no abrigo atualmente. E vendo essa situação deles, acabei me sensibilizando com a causa, né, que na verdade é uma causa coletiva. E eu espero de coração que o pessoal da ONG consiga concluir a construção do abrigo, que apareça mais pessoas para poder fazer doação de materiais, de ração, né? E eu tenho certeza que se cada um de nós, né, continuar a ajudar, eles vão concluir em nome de Jesus, né? E vão se mudar logo. E é isso, continuem fazendo suas doações. E vamos ajudar, gente. O Bahia Meio Dia fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau. Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br.